É como se essa pessoa deixasse um pedacinho dela no mundo, né? Com esse órgão que ela doou. Eu pesquisava para saber mais ou menos o número de pessoas dessa fila. E só em saber que são milhares de pessoas, a gente já fica agoniado. Ela pode doar os 2 pulmões, o coração, as 2 córneas, o fígado, os 2 rins e o pâncreas. Com o transplante de órgãos dá para beneficiar 9 ou 10 pessoas e com o transplante de tecido que fica estocado, congelado, pode ir beneficiando um número muito grande de pessoas e pode ultrapassar mesmo os 50 pessoas. Pode. Em geral, nós solicitamos que essas doações sejam feitas dentro da família. O órgão mais doado em vida é o rim, que nós temos 2, dá para viver razoavelmente bem com um rim só. E você doa um rim quando você tem uma relação afetiva muito grande com aquela pessoa. Em geral, é um pai ou a mãe que está doando para um filho. E pode doar também, com maior risco, uma parte do fígado e também nessa mesma circunstância, onde é uma situação dentro da família, onde você tem uma relação afetiva muito grande. Hoje, para transplante de córnea, por exemplo, não existe mais fila, ou a fila demora poucos meses. O transplante com o doador de órgãos sólidos, como o coração, pulmão, fígado, rim, a pessoa precisa estar com diagnóstico de morte encefálica. E são pessoas jovens, sadias, que tiveram um acidente, ou um acidente de carro, ou um traumatismo craniano, como o Gugu Liberato teve, ou como um acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame cerebral. São situações que estão diminuindo hoje. Hoje o número de pessoas que têm morte violenta está decrescendo e o número de pessoas que está vivendo mais anos e que podem necessitar de um transplante está crescendo. Então a fila cresce e o número de doadores diminui. A solução para isso no futuro vai ser a partir do momento que a gente conseguir criar um órgão a partir de uma célula-tronco ou então transplantar o órgão de um outro animal para o humano. Quero voltar a trabalhar na minha área. Nossa, quero poder viajar também, porque eu ficava impossibilitada de viajar, de fazer coisas que eu gostava. É vida nova mesmo, é vida nova. A minha esperança, eu nem pensei muito ainda, sabe? O que vai ser, mas trabalhar com certeza, porque eu amo muito o que eu faço. Naquele mesmo ano ele comentou comigo que ele queria fazer escola técnica, ser engenheiro e ele queria ser chefe de cozinha. Ele queria ter 2 filhos e adotar 23 crianças. O órgão de um menino de 12 anos que faleceu nesta terça-feira no Hospital São Lucas, em Americana, foi doado a uma menina de 15 anos. O transporte do pulmão mobilizou a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que disponibilizou um helicóptero para o transporte do órgão. O que a mídia precisa levar para a sociedade é que sem doador não tem transplante. As pessoas me enxergam assim, nossa, lá vem ela atrás de morto. Eu não vou atrás de morto. Porque o primeiro momento foi esse. Nós estamos esperando para fazer a captação dos órgãos. Eu falei, eu não vou doar nada do meu filho.
você começou a ter um morto dentro de uma unidade de terapia intensiva, em que ele tinha o coração batendo e os órgãos funcionando. A partir daí, a pergunta maior que se fez é assim: o que se faz com o corpo? O que nós vamos fazer com isso? A partir desse ponto, cria-se a oportunidade ou a opção de se usar esse corpo como doação de órgãos. E conforme você vai evoluindo na doação de órgãos, nos transplantes, você precisa profissionalizar essa postura de conversa com a família, de todo o processo, de efetivar o processo de diagnóstico de morte, de conversa com a família, da doação e da entrega para os transplantes. O que consta no atestado de óbito é que ele teve um problema congênito, que é uma malformação de útero, e devido a essa malformação, houve um tumor no cérebro e rompeu. Nós não sabíamos que ele nunca teve, o Vinícius não ficava doente. Então foi muito inesperado. Ele não se queixava de dor, ele não tinha dor de cabeça. Naquele dia ele teve. O diagnóstico de morte cefálica é baseado numa lei, numa resolução do Conselho Federal de Medicina. É feito por 2 médicos, esses 2 médicos não fazem parte da equipe de transplantes. É realizado em tempos diferentes, cada idade tem um tempo diferente. E tem testes que estão sendo feitos por médicos, juntamente com o que a gente chama de um exame confirmatório. E quando você fecha o protocolo, quando você cria o que a gente chama assim, uma situação em que o paciente está morto, juridicamente morto, porque morte encefálica é a morte de um indivíduo como cidadão, é a morte do indivíduo, você passa a discutir o que fazer com o corpo e qual é a proposta de doação que você pode ter. O que você fala não condiz com o que ela está vendo. Então, o que ela está vendo é o que ela aceita. Se ela quer levar o filho de alta para casa, ela não está entendendo que ele está morto. E às vezes tem que ser claro, olha, você não fala mais morte cefálica, coração batendo, você fala que ele está morto. Foi quando eu me desesperei, foi quando eu gritei, foi quando eu chorei. A partir daí eu sabia que meu filho estava morto. Se ela quer doar, ou ela escolhe que espera o coração dele parar. É uma escolha, apenas isso. Eu deixo bem claro que é uma escolha. Assim, a gente não força, a gente não induz, dá apenas essa oportunidade de escolha. Antes de conseguir um doador, nós queremos que isso faça bem para a família. Não adianta a gente insistir numa doação que uma pessoa só quer, sendo que essa doação pode levar a um conflito familiar. Então, por isso que a nossa escolha é, na presença de conflito, decidam junto, e se for pelo não, isso não é recriminado, né? Isso foi uma opção que para o momento era o que fazia melhor para a família.